Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus, o anelo de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. A passagem do Evangelho a que vamos nos referir é daquelas que, multirrepetidas, raramente é bem compreendida. O pano de fundo dessa mensagem
raramente se vê testemunhada no comportamento humano daqueles que a compreenderam em toda extensão. Disse-nos Jesus, através de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E àquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem, ser humano dentre vós, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Do ponto de vista humano verdadeiro, esta máxima está ou é análoga àquela que afirma: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Por conseguinte, lei do progresso. A simples enunciação desta palavra já nos traz uma reverberação dolorosa. A cultura greco-judaica, romana, cristã, fez do trabalho uma maldição. E muitos de nós ainda se vê a braços com este condicionamento de natureza cultural que atravessa milênios. Já na origem da palavra trabalho, se compreende o porquê do nosso desconforto diante dessa afirmação. Trabalho vem do latim primitivo tripalium, do verbo tripaliare. Tripaliare tem o sentido de torturar, supliciar, causar dor, sofrimento intenso e prolongado. Era o sentido que se dava aos 3 paus que se amarravam com couro cru molhado ao pescoço dos vencidos ou dos escravos para controlar-lhes melhor a vida ou explorar melhor a sua força de trabalho. O tripalium, 3 paus, por isso tripalium, 3 paus, era e continua sendo para muitos de nós um instrumento de tortura, de sofrimento, de inútil esforço. Por isso, ainda hoje entre nós, reverbera a ideia de que o trabalho é negativo. Nobres, superiores, tratam de negócios. Inferiores trabalham para que os nobres tenham mais tempo para não fazer nada. A ideia do trabalho como força geratriz de felicidade, compreendida nesse sentido, nem é da maioria e é muito atual. A doutrina dos Espíritos, nesse sentido, vem dizer a todos nós que o trabalho é uma lei natural. Tudo no universo trabalha. Deus trabalha o tempo todo. Enquanto estamos proferindo essas frases, o nosso corpo desenvolve inúmeras atividades, um labor de manutenção da vida que consome muita energia. Estamos em absoluto, perpétuo, contínuo, permanente movimento. Movimento que se identifica com o trabalho de minúsculos seres ou de seres do macrocosmos. O trabalho simplesmente é a regra. Não podemos evitá-lo. Mas a falsa compreensão de que, estando aqui, teremos que tirar com
o nosso suor ou as nossas lágrimas, o indispensável à sobrevivência do corpo, tornou o trabalho alguma coisa que deve ser evitada, que não é bem-vinda. A maioria de nós aceita o trabalho como meio de passar mais tempo sem fazer nada, sonhando com a aposentadoria. Quando o nosso ideal de vida seria pedir a Deus que tivéssemos forças físicas ou mentais para trabalhar até o último segundo da nossa vida. Quem quer essa tarefa hoje? Levante o braço, por favor. Nossa, quantos? Ainda bem que o mundo está mudando muito rápido. Esse é o sentido verdadeiro da vida, porque sem trabalho não há vida. Sem trabalho não há felicidade. Sem trabalho não há saúde, não há equilíbrio, não há harmonia. Não é possível viver feliz, saudável, sem trabalho. Os que nasceram na década... Nasceram não, já eram jovens, também não vou reduzir tanto a minha autoestima assim. Os que nasceram na década de 60, de 70 e até 80, através da cultura popular, a cultura é um fator de condicionamento muito severo para a nossa percepção e para as nossas escolhas. A chamada atmosfera cultural, a noosfera, ela decide a vida da maioria sem que percebamos. Nós seguimos conselhos naturalmente sem que estejamos conscientes. Especialmente aqueles que se encontram ainda nos processos de formação, são induzidos, dissuadidos ou persuadidos a adotar uma ou outra conduta em razão dessa atmosfera que pode gerar ideias falsas. Lembro de um cantor que a história ainda fará justiça à sua vida, porque foi praticamente crucificado por fatores políticos e ideológicos, que dizia assim: você bem sabe, eu sou um rapaz de bem. A voz até parece um pouco. E a minha onda é do vai e vem, com as pessoas que eu bem tratar. Eu qualquer dia posso me arrumar, ver se mora no meu recado intelectual. Faz do trabalho a pior moral. Eu tenho a minha apresentação. O meu dinheiro é só de arrumação. Eu tenho casa, tenho comida, não passo fome, graças a Deus. E nos esportes eu sou de morte. Tenho isso tudo e não preciso de mais nada. É claro, se a luz do sol vem me trazer calor, e a luz da lua vem trazer amor, tudo de graça a natureza dá. Para que eu quero trabalhar? Para que eu quero? Para que eu quero trabalhar? E nós, como muitos naquela época, dizíamos, é mesmo, esse mundo é maravilhoso. Trabalhar para quê? O negócio é praia, namorar, amigos, futebol, esportes em geral que a gente pretendia. E mais nada. Trabalhar para quê? Essa vida nos dá tudo. Além do desconhecimento do valor, nós conspurcamos a ideia ou valor do trabalho. Se a lei do menor esforço, da economia de energias para a produção máxima de possibilidades é uma verdadeira física, uma verdade física e matemática, é verdade, né? Nós devemos fazer o mínimo esforço, despender o mínimo de energias para produzirmos o máximo de utilidades. Esta lei tem sido aplicada por nós para nós trabalharmos o mínimo para gozarmos o máximo. Lembrando agora Jeremy Bentham, citando um economista inglês, que diz que o nosso sonho supremo é fruir o que nunca produzimos. Embutido nessas ideias
está o desvalor do trabalho. E não raro nós fazemos isso em casa, com a família, com os filhos especialmente, na escola. Tem coisa mais trabalhosa que educar? Aí a gente transfere para a escola a educação do filho. Como diz Samitiba, não há como transferir filho para a figura do aluno, porque o aluno é para algum tempo e o filho é para sempre. Então, ninguém que tendo nosso filho por algum tempo na escola terá a preocupação de educá-lo, senão de, das vezes, transferir-lhe informações. E nem consolidar conhecimentos. O ensino, como tudo mais, passa pelas mesmas crises conceituais que experimentamos. A ausência do trabalho atrofiaria o corpo e nos levaria à morte. A ausência do trabalho intelectual nos aprisionaria aos estados primitivos da inteligência. Não é possível viver de outra maneira que não seja com o trabalho. Mas quem já se convenceu disso? Aqueles que se convenceram disso, se são obrigados a trabalhar uma jornada de 8 horas, na 7ª ao 59º minuto, já estão prontos para sair. Mas se o trabalho é valor, por que não continua mais tempo dentro do trabalho? Por que não procura produzir mais em menos tempo? Não para ficar o resto do tempo ocioso, mas para produzir mais dentro da jornada de trabalho que lhe foi atribuída. Se eu posso produzir X em 8 horas, e posso produzir, se eu quiser, X mais Y em 4, por que eu vou fazer isso, se o meu trabalho não é reconhecido? No âmbito público ou privado, a maioria de nós faz o que é o dever e, a partir dali, se sente quitado com os seus deveres laborais, sociais ou da humanidade. Por isso, a maioria de nós tem muita dificuldade em ser feliz, porque não aplica os talentos, as virtudes, o que poderia ter como instrumento de felicidade, na exata direção que seria necessária. Nós poupamos energia para passar mais tempo despendendo energia desarrazoadamente. Como diz André Luiz em Missionários da Luz, a maioria de nós não aproveita a encarnação porque despende energias inutilmente. Se o consumo responsável é uma virtude, questão 922 do Livro dos Espíritos, nós temos direito de consumir. Nosso corpo, como a nossa alma, é um sistema aberto e dependente de trocas. É um direito o consumo. Mas é um vício o consumismo. Nós não podemos fazer do shopping a nossa catedral, o que para muitos se tornou isso. Alguns acham mais eficaz o shopping que qualquer fármaco recomendado pelo psiquiatra. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu saio, faço meia dúzia de compras e me sinto muito melhor do que tomar esse remédio. E não se dá conta de que entrou num regime de compulsão, a capacidade de fruir que já resvalou para o consumismo. A posse do necessário, questão 922 do Livro dos Espíritos, é um requisito de felicidade. Quem consome ou retém mais do que necessita está criando tromboses físicas ou energéticas para o seu próprio corpo. Daqui a pouco, quando o coração explodir, não poderá culpar a fisiologia, porque acumulou, reteve além do necessário. Aí muitos dirão, mas se da origem da humanidade até hoje, a complexidade das necessidades é a regra, de maneira a desenvolver mais a felicidade,
Aqueles que se defrontam com questões complexas e por isso têm maior responsabilidade, deve ter um maior número de meios. É verdade também. O problema é que a gente não se acerta com essa medida e quase sempre nos excedemos nessa questão. A nossa estrutura física ou energética foi concebida e criada para servir. A maioria de nós tem como fanal ser servido. Quanto maior o número de pessoas que nos sirvam, melhor. Quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Quanto menos precisar fazer, melhor. Nós nos especializamos na dependência de tal maneira que, quando morremos, ficamos ancorados na terra, pelas dependências que geramos em torno de nós. Quanto maior a quantidade de dependências que geramos, de qualquer ordem, econômica, política, religiosa, afetiva, maiores e mais pesadas as âncoras para seguirmos viagem. Quanto maiores as preocupações com o corpo, com a matéria, com os bens, com as posses, maior a intensidade dos elos que um dia terão que se romper. Quem desejando mostrar Jesus que quer mudar, procura sempre o último lugar. Faz sempre questão de servir antes de ser servido, de cumprimentar antes de ser cumprimentado, de sorrir antes de receber um sorriso, de amar antes de ser amado, de compreender antes de ser compreendido. Raros de nós conseguem fazer isso. Ou seja, não estamos em perfeita sintonia com esta lei de movimento que nos convida ao serviço. Se perguntássemos hoje a Jesus quem é o maior nesta plateia, ele diria: quem mais serve? Aquele que se colocou em último lugar, que não procurou os lugares de destaque, tal como Edmar agora. Em que pese nós estamos fazendo isso por dever e prazer. Mas o assalto de lugares de exposição, a hiperexposição, a ideia, o prurido de que estando aqui estamos numa condição melhor do que quem está lá, é um equívoco daqueles que querem ser servidos e não servir. Um dos maiores dramas da mediunidade na casa espírita é exatamente ser servido pelo pagamento do reconhecimento, que pode se tornar um vício que arrasta o espírita para os umbrais. Quando chegarmos lá, dir-nos-ão: o que você espera aqui? Você já recebeu o teu pagamento lá? Você trabalhou para quem? Você trabalhou para você mesmo. Adorava um elogio. Adorava induzir as pessoas a imaginar que você fosse superior, porque a sua percepção como médium era superior. E fulano, eu senti um arrepio agora que você chegou perto de mim, me deu uma coisa, olha aqui, está tudo arrepiado, você se cuida, hein? No mais das vezes, quem recomenda isso é quem está precisando de cuidados. Ele não quer servir, ele quer ser servido, ele quer o reconhecimento, ele quer o pagamento da sua mediunidade. Muitos acham que é só a venda pelos prognósticos do tarô, dos búzios, daqueles que vendem as profecias. Muitos há entre nós que as vendem mais caras. Persuadem as pessoas de tal maneira que podem ver mais e aconselhar melhor, que geram dependências pelas quais responderão gravemente no futuro. Porque se não tem autoridade moral para perceber e oferecer diagnósticos e prognósticos, calem-se. Não procurem o pagamento imediato por uma capacidade que não lhe pertence, porque ele não tem autonomia para usar. Dizia o Chico que o telefone só toca de lá para cá.
E, portanto, quem se agitar, quem se assanhar a fazer diagnósticos e prognósticos, já resvalou para o caminho perigoso do excesso, porque ele nunca fez isso. Certa vez uma senhora chegou próximo do Chico, ela tinha dores crônicas, horríveis no peito. Alguns imaginavam que fosse angina, ou que fosse uma doença autoimune. Já tinha ido para o exterior, tinha gastado grandes somas com esse trabalho, com essa busca, com essa procura, batei e abrir-vos-á, e em lugar nenhum ela tinha obtido êxito. Até que disseram a ela, vai assistir o Evangelho com Chico Xavier, ele certamente vai ter uma informação decisiva para você. Ela custou acreditar até que um dia foi. Ao entrar, claramente o Chico viu um espírito sobre os ombros, batendo tambor com os calcanhares, que chegava a ecoar, produzia um som surdo e inquietante. Ou seja, ela estava sofrendo impactos energéticos, vibratórios, intensos mesmo naquela região, e devia estar sentindo muita dor, porque repercutia no espírito, no perispírito, na alma. E aquela moça, alquebrada, súplice, com os olhos rasos d'água, perguntou a ele, que faço? Dou fim à minha vida? Como é que eu saio dessa? O que fez o Chico neste momento? Disse, não, tem um espírito sentado aí no seu... Ih, o que a senhora fez a esse moço aí? Ele está me dizendo aqui que isso é coisa de mais de uma encarnação. Que a senhora o traiu, o fez perder a vida e a vida dos que amavam. Que ele foi um algoz, um sicário perseguidor durante 2 vidas, e ele não abandonará enquanto não obter o resgate. Foi isso que o Chico fez? Claro que não. Minha querida irmã, oremos. Busquemos, peçamos a Jesus inspiração para as nossas dores. Procuremos o caminho do bem, do trabalho, da solidariedade, da caridade com todos. E o espírito que estava lá montado em cima inquietava-se, calem esse homem. Procuremos revestir-nos de luz, de simpatia, de fraternidade, de harmonia. Queiramos o bem de todos e de nós mesmos. Ajudemo-nos para que os céus nos ajudem. Porque aquele vínculo ninguém romperia. Foi provocado por ela mesma. E só ela poderia ser agente da transformação. Em que caminho? Do trabalho longo, continuado, perseverante, confiante. Muitos de nós querem mudar o cenário da sua vida de uma hora para outra, com créditos ou débitos que assumimos ao longo de décadas. Max Gehring, que só fala do mundo corporativo, mas é um sensacional recomendador de condutas, diz assim, na natureza não existem punições ou recompensas, ou castigos e prêmios. Existem apenas consequências. E para tanto, onde trabalhar, siga rigorosamente 3 regras, disse ele. Regra número 1. Colegas passam, mas os inimigos são para sempre. Portanto, nas suas relações de trabalho, a chance de uma pessoa lembrar de um favor que você lhe fez reduz-se em 20% a cada ano. Em 5 anos, ela já não vai lembrar mais do que você fez de bom. Mas aquele colega que você traiu, deu uma cambalhota, passou à frente dele, atraiçoou, intrigou para conseguir o seu lugar, ou provocar a sua dispensa, ou causar-lhe dor, esse vai lembrar de você 10, 20, 30 anos depois.
Porque a regra número 2 é exatamente a seguinte, diz Max Gehring: a importância de um favor diminui com o tempo no ambiente de trabalho, enquanto a importância de uma desfeita aumenta. Um favor é um investimento de curto prazo. A desfeita é um empréstimo de longuíssimo prazo. Um dia ele será cobrado e com juros. E, por fim, a regra número 3. Um colega não é um amigo. É aquela pessoa que durante algum tempo vai parecer seu amigo. Muito cuidado, portanto, ao tentar prejudicar um colega de trabalho. Amanhã ou depois, você pode depender dessa mesma pessoa em alguma situação. Portanto, diz ele, profissionalmente falando, e pensando a longo prazo, o sucesso consiste principalmente em evitar inimigos. Porque, por uma infeliz coincidência biológica, isso é a ideia dele, os poucos inimigos são exatamente aqueles que têm boa memória. E não há uma só lesão, nenhuma. Por isso Jesus se referiu ao tio, ao ceitil. Não há nenhuma lesão na justiça divina que permaneça impune. E aqui eu estou me referindo não só aos atos, mas às omissões. Não estou me referindo só aos atos, mas às palavras. Não estarei me referindo apenas aos atos e às palavras, mas aos pensamentos. Porque pensamentos há que são tão devastadores quanto atos ou palavras. Ernesto Bozano, em Pensamento e Vontade, diz que certos pensamentos agem como raios, relâmpagos, têm a forma de patas, de aves de rapina. A pessoa muito ambiciosa, quando deseja alguma coisa, crava naquela coisa a sua emanação. E essa conexão pode levar horas, dias, meses, anos. Nós estamos falando em qualquer tipo de patrimônio, material ou não. Por isso há afeições que do amor se transformam em ódio e são capazes de se arrastar por décadas, séculos, milênios. Nós temos que tomar muito cuidado com o chamado dolus bonus ou dolus malus, né? Aquele dolo que é admitido ao comerciante de não falar toda a verdade, porque ele precisa convencer o consumidor, chamado dolus bonus. Não chega a ser um estelionato, porque ele não está levando vantagem em detrimento do patrimônio alheio. Ele está apenas persuadindo o que pode comprar do valor, da qualidade, da quantidade ou da utilidade que não existe. E é dever daquele que consome procurar. Não há, portanto, crime nisso. Mas quantos estelionatos afetivos são tão mais duráveis e com consequências mais sérias do que os estelionatos materiais. A pessoa enganar o outro no plano dos sentimentos para obter uma vantagem de qualquer ordem pode gerar consequências por muito tempo. O que estaríamos nós buscando neste momento? Muitos acham que o buscar, pedir e bater representa um movimento corporal, objetivo, concreto, mas muitos de nós busca, bate e pede de maneira inconsciente aquilo que não lhe convém. A busca de saciar os seus afãs, as suas necessidades reais ou ilusórias, não raro tangenciamos a esfera do direito alheio. Vamos além do que seria razoável.
Então, enganar acerca do próprio valor, da própria reputação, da forma que temos, para seduzir outra pessoa, é válido até um certo momento. Porque quando as atitudes ou ações desta pessoa, que estiverem em correspondência com seu apelo, ou com seu ardil, com seu artifício, puder ser lesada no seu patrimônio material, físico ou emocional, sentimental, nós seremos responsáveis por isso. Então, o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, repercute na economia de quem nos ouve, de quem conosco convive, próximo ou remotamente. Tudo quanto pensamos, fazemos ou queremos, gera, segundo Ernesto Bozano, este mecanismo predisposto de obtenção. Imaginemos-nos uma pessoa assim, muito ambiciosa, olhou um carro importado ali que ela não tem e gostaria de ter, vai emitir o seu pensamento na direção daquele objeto e vai criar um elo com ele, até que ele consiga. Dependendo dos critérios que use em relação àquele objeto, para tê-lo, a despeito do que pode produzir, todas as consequências dessa emanação voltarão contra ela mesma. Por isso, aquela moça que chegou para o Chico, naquela situação de dor, que buscava o lenitivo, o bálsamo, a saída, o remédio, a solução, o caminho para as suas dores, havia muito antes e de maneira intensa e repetida, havia buscado a própria dor. A rigor, nós somos hoje, de forma absolutamente completa e acabada, o que buscamos, o que pedimos, o que procuramos ontem. Esse é o resultado. E muitos de nós não se orgulham do que conseguiu. Porque é natural, é naturalíssimo da natureza humana querer sempre mais, querer sempre o melhor. E isso é legítimo. E a doutrina espírita estabelece o critério para fazer isso sem lesão a ninguém. O regime de delimitação de direitos e deveres da doutrina espírita é perfeito. Está segundo a regra áurea de não fazer aos outros o que não gostaria que nos fizesse, nem deixar de fazer aquilo que seria dever fazer. Hoje se erra muito mais pela omissão do que pela ação. Nós estamos na segunda fase, né? Já estivemos, durante longo período, errando por ação. A maioria hoje erra por omissão. Não é mais por ação. A esmagadora maioria é de pessoas probas, boas, que tendem ao bem, mas ainda são tímidas, hesitantes, na prática deste bem que já consideram valioso. Por isso, a vida de Martin Luther King toda foi um discurso contra a omissão, o tempo todo. Seus discursos contemplavam a frase de que no futuro os historiadores identificariam nos dramas do presente ou do passado, quando ele viveu, que as crises geradas em torno de nós não eram produto da ação dos filhos das trevas, mas da omissão dos filhos da luz. Se tudo é movimento no universo, o fato só de não fazermos já pode ser um problema. O nosso dilema é o da bicicleta. Ouvi isso de um senador, fazendo uma palestra a estudantes, dizia ele, a democracia é como andar de bicicleta. Você quer a democracia? Quer a bicicleta? Você vai montar na bicicleta e vai começar a pedalar. Enquanto você pedala com maior ou menor intensidade, você está participando do processo democrático. A hora que para de pedalar, a bicicleta cai, porque ela não se sustenta em duas rodas sem pedalar, em que pese alguns malabaristas conseguirem fazer isso. Mas a bicicleta foi feita para andar.
Tanto assim como nós fomos concebidos e construídos para servir, para trabalhar. Quando deixamos de fazer isso, alguma coisa se descompensa em nós. Algum registro, alguma estrutura, algum foco de energia se desequilibra. E esse desequilíbrio, ao longo do tempo, vai trazendo consequências até que enfermamos. Nós precisamos estar ativos no bem o tempo todo. Está lá no Evangelho, na Gênesis. A diferença entre o bem e o mal. Se você está fazendo alguma coisa que lesa o patrimônio de alguém, que cria problema, desconforto, inquietude, aflição, expectativa negativa a alguém, e para de fazer, eis o início do bem. Você parou com uma conduta que já identificou negativa. Mas se nós conhecemos alguma coisa que é útil, valiosa, necessária para alguém e não a produzimos, eis o início do mal. Portanto, a ação como a missão tem pesos idênticos. E nos dias que correm, o maior problema nosso hoje é não fazer aquilo que seria possível. Não realizar aquilo que nos seria devido. Não trabalhar o suficiente por nós mesmos e pelos que nos cercam. Sorrir mais do que sorrimos. Amar mais do que amamos. Ouvir mais do que falamos. A natureza nos proveu de 2 ouvidos e uma boca, não foi por acaso. É para a gente ouvir o dobro do que fala. Mas a nossa incontinência verbal, como a nossa agora, nos leva a falar o dobro do que ouvimos. Ou seja, essa equação compromete a estrutura. Não saber ouvir é muito sério. Porque quem não sabe ouvir não percebe com nitidez o cenário em que se movimenta. Como diria Monteiro Lobato, para os que não gostam de ler, e essa é uma tragédia nacional. Quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E sobre nós se abate o dilema de Isaías 6:9. Vai chegar um momento da humanidade cujas crises, as demandas materiais, vai nos levar a um enceguecimento de tal ordem que olhareis e não enxergareis, ouvireis e não escutareis, porque o nosso coração estará sufocado pelas demandas do corpo, da matéria, do mundo. Será que estamos assim? A primeira forma de ajudar-nos é parar para refletir sobre isso. Como nas palavras de Casimiro Cunha, se queres o conforto e a paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem. No campo da humanidade, não colherás a alegria, sem plantar em toda parte a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte, bondade é só o que abençoa. Planta nobre não prospera, sem bases em terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma, perdão, são das preces mais sublimes em teu altar de oração. Recorda que em toda vida, conforme a tua procura, a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos da criatura. Casimiro Cunha. Nossos gestos, nossos pensamentos, nossas formas de dizer, nossas formas de ouvir, nossas formas de falar, são fontes geratrizes da perturbação dos sentidos da percepção, se não estivermos dedicados ao bem, à paz, ao conforto do próximo, ao bem-estar do próximo, à saúde do próximo.
a maioria de nós morrerá sem perceber o que seria possível, porque não se dedicou a fazer silêncio íntimo, sopesar os próprios pensamentos. Não creia em tudo que pensas e em todos os momentos em que pensas, porque muitas vezes somos agentes das sombras. Antes reflete sobre o que perpassa a tua mente. Não reajas aos sentimentos que te agitam, que te procuram, que te provocam. Antes, gerencia as emoções, cala, reflete e age. Nunca reaja. Na maioria dos casos, somos um feixe predisposto a respostas automatizadas e refletidas que trouxemos de um passado remoto que insistimos em manter. O que será de nós quando quisermos o governo da própria vida? E o que significa o governo da própria vida, da própria alma? Sermos os dirigentes, os construtores, os agentes do nosso destino. Quantas vezes nos vemos a braços com situações que não prevíramos, que não desejáramos, que não imagináramos poder acontecer conosco. Exatamente porque no momento da percepção e do julgamento falhamos. Demos curso a situações que nos eram impróprias. Para corrigir isso, neste mesmo capítulo, Jesus nos recomenda. Nós temos um problema agora. Estamos doentes. Temos um problema de difícil solução. Temos uma questão familiar que há muito tempo nos aguilhou a alma. Temos um desconforto material, afetivo, que não conseguimos resolver. Os Espíritos nos perguntarão quando o trouxermos para cá como agora: você quer a solução ou faz parte do problema? Porque se você quer a solução, não exponha o problema. Antes, peça a luz que vos clareie a visão e identifique os caminhos. Senhor, dá-me a luz, Senhor, que verte generosa do teu coração, para que eu possa identificar, Senhor, de maneira precisa e urgente, aquilo que me afasta de Ti e me causa tanto mal-estar e sofrimento. Quero estar são, quite, com a consciência tranquila. Quero viver bem entre irmãos, entre colegas, entre amigos. Mas antes, Senhor, ajuda-me a ver aquilo que posso fazer em benefício de mim mesmo, para que o céu me auxilie. Não quero nesse momento, Senhor, transferir para o Senhor o problema. Eu quero que o Senhor comigo me conduza pelo caminho. Ajuda-me a perceber o que até hoje não foi possível. Dá que eu possa pedir, Senhor, com segurança, aquilo que nunca me será negado, como afirma em Teu Evangelho. Nunca a luz nos é negada. Nunca. Desde que a peçamos com fervor, com confiança, com o desejo de encontrá-la. Queremos-la agora? Peçamos, Senhor, dá-nos a Tua luz. Não para que eu identifique em torno de mim a natureza dos problemas, mas dentro, Senhor, da minha própria alma, onde se encontram as razões de decidir, de escolher e de seguir. Mostra-me, Senhor, o que posso mudar em mim mesmo,
de forma que não perturbe mais aqueles com quem convivo. Ajuda-me, Senhor, a ver o que não vejo, a mudar o que posso e devo transformar em mim mesmo, para que me torne uma pessoa melhor, para que eu seja aceito, respeitado, reconhecido, admirado, não por privilégio ou concessões, mas pelo mérito daquele que te buscaram e assumem agora o compromisso contigo, Senhor, de fazer a mudança que esperamos para o mundo em nós mesmos. Chico Xavier, faça em ti mesmo a mudança que esperas para o mundo. E a corrupção, a violência, a dissolução dos costumes e todos os problemas desaparecerão no dia seguinte. Não desaparecerão para todos, mas desaparecerá para aquele que a partir de agora assumir esse compromisso com Jesus. Quero estar, Senhor, e permanecer contigo. Abraça-me, envolve-me com teu poder, ilumina, descerra os recônditos da minha alma, de maneira que não me engane nunca mais com aquilo que eu mesmo busquei, bati e produzi em detrimento de mim e dos que eu amo, Senhor. Que eu possa ser agente da tua luz por onde for, porque não a quero para mim. Quero apenas permanecer nessa atmosfera de paz, enquanto for possível, Senhor, manter-me nela. Dá-nos a todos forças, Senhor, porque elas nos são necessárias. Em momentos de crises e transformações como vivemos, decisivas para o destino de todos nós, individual ou coletivamente, sabes que as decisões de alguns ou de poucos podem repercutir na vida de todos. Diante de Ti assumimos a responsabilidade, Senhor, de utilizarmos-nos desses talentos, dessas forças, desses recursos, da maneira como a nossa consciência diante de Ti recomenda. O que depositas em nossas mãos hoje, Senhor, terá como único destino e finalidade o bem-estar dos que nos cercam. Dá-nos forças para romper as amarras do egoísmo, Senhor, que nos mantém cativos de um passado que queremos remover e esquecer e vencer para ainda mais uma vez continuar ao teu lado. Que a inspiração e a assistência dos que vos seguem, os mesmos 70 da Galileia, que novamente retornam à terra, ao mundo e à vida, e se encontram entre nós como anônimos, como fontes, Senhor, da Tua misericórdia, apesar da nossa cegueira, que essa inspiração nos chegue como energia renovadora dos nossos caminhos. Por onde formos, onde estejamos, com quem estivermos, o que pedirmos, o que buscarmos e onde batermos, seja em Teu nome. Em nome dos Teus ensinos, em nome da Tua presença que almejamos ter conosco por onde formos. Queridos irmãos, queridos amigos, o fenômeno que se instaura em torno de nós acontece em muitos lugares do mundo. Esta quietude, este silêncio, esta harmonia, este fremir silencioso e profundo em nossas almas tem uma origem. Os religiosos chamam de bênçãos, outros de sinergia, outros de interconectividade, sincronicidade e com muitos nomes. Este fenômeno
revela a presença de Jesus. Muitíssimo grato, Senhor, por esta paz que desconhecemos, por este enlevo que quase não temos. Que saibamos recolher em nossas almas, Senhor, o pulsar sublime do Teu coração. Que esta vibração encontre no nosso, Senhor, identidade de sintonia, para que nunca mais, em tempo algum, nos afastemos de Ti. Guarda-nos como Teu rebanho precioso, e que de um de nós possa, Senhor, perder-se nos desvãos do caminho. Nós vos pedimos, neste momento rogamos, suplicamos, Senhor, pela luz, pela força, pela paz, pela harmonia, pelo progresso que queremos para nós. Mas neste momento desejamos para todos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para os nossos inimigos, Senhor, para aqueles que não nos compreendem, não nos aceitam, não nos querem por perto. Queremos compartilhar esse silêncio abençoado, Senhor. Esta harmonia extraordinária que se instaura entre nós por força da vossa misericórdia. Que possamos distendê-la, ampliá-la, reproduzi-la por onde formos. Que assim seja. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar
e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem.
Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.